Muitos assuntos hoje na reunião de pauta, mostrando que a semana vai ser muito agitada e definitiva em algumas situações, principalmente na área da política, onde o assunto mais forte será a reforma ministerial, que já está sendo prometida há algum tempo, né, Lúcio? Lúcio, nosso editor de política, vai contar como vai ser a nossa cobertura, o que a gente vai mostrar. Está na reta final, né, da definição da reforma ministerial. Serão cortados 10 ministérios, mas ainda não tem a definição de quais ministérios. Então a presidente já está hoje pela manhã em reunião com a coordenação política, mas vai anunciar na quarta-feira, antes da viagem dela para os Estados Unidos. E ainda nesta semana, possivelmente amanhã na sessão da Câmara, o presidente Eduardo Cunha vai responder sobre a questão de ordem feita pela oposição a respeito do pedido de abertura de impeachment, né, contra a presidente Dilma. Então amanhã vai ter uma decisão sobre isso, que também, evidentemente, é muito importante. Ainda amanhã, com a sessão do Congresso, o governo vai fazer um teste como anda a sua base, com a votação de vetos. São mais de 10 vetos, mas 3 mais importantes, um deles com reajuste dos servidores do judiciário e outros sobre essa questão, por exemplo, de aposentadorias, né, ter uma equiparação ao reajuste do salário mínimo. Mas, enfim, eles vão experimentar com projetos de menor importância. Se passar, vão para os mais importantes. E se não tiver apoio, eles derrubam a sessão e deixam para um momento mais adequado. Negociar melhor ali o acordo com a base, né? E evidentemente, né, começou quente a semana também com a CPI, né, com a Lava Jato, aliás, que já com a 19ª operação, que é mais ligada à empreiteira Engevix, numa relação com o ex-ministro José Dirceu e também contratos feitos no exterior. Então, ele realmente já está em andamento, já houve a coletiva, mas a gente ainda vai ter mais desdobramentos, né, com um aprofundamento maior dessa investigação que está sendo feita nessa nova fase. Para saber onde é que vai chegar isso aí. Então, você já viu, acompanha a gente, que você vai saber um pouco mais disso tudo. Bom trabalho, Lúcio, para você e toda a equipe. Agora nós vamos saber aqui na economia quais são os números, as informações da semana, mas já posso adiantar que um dos principais temas é a reunião do Conselho Curador do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador. O que vai acontecer dessa vez, Sheila? Bom, o FGTS tinha uma reunião prevista para a semana passada, que foi adiada justamente por conta do governo ter anunciado e não tinha nenhum voto ainda para ser analisado pelo Conselho. Em tese, o Conselho tem que dar aval para a medida do governo que decidiu pegar quase 5 bilhões do FGTS, usar para fazer o programa Minha Casa Minha Vida e nunca mais devolver para o FGTS. Eu digo em tese porque o governo tem maioria dentro do FGTS e tem a presidência do Conselho. Então, eles adiaram a semana e a grande expectativa é que o voto do governo defendendo e propondo como vai ser essa transferência de recursos seja apreciado nessa reunião. Mas não é só isso, a gente tem também dados de inflação, uma prévia do mês com o IPCA 15, temos os dados sobre a relação do Brasil com o exterior, que é a nota do setor externo que o Banco Central divulga, e ainda a sondagem industrial, reunião do Conselho Monetário Nacional e o relatório do Banco Central com dados sobre política monetária, mercado de crédito e como está a situação na economia brasileira de uma forma geral, além de uma sondagem da indústria da construção civil, ou seja, semana bem cheia na economia. E nós vamos mostrar, né, Sheila, como que tudo isso afeta o bolso do brasileiro, do cidadão brasileiro. Claro, isso é o mais importante, que as pessoas acham que isso aqui é técnico e não tem nada a ver, fique esperto, porque isso aqui bate diretamente no seu bolso. E nós vamos estar mostrando aqui, não perca no Fato Online. Bom trabalho para você e a equipe. E vamos saber aqui, na Editoria de Brasília, com o repórter Suzano Almeida, como é que está essa questão, porque o governador lançou semana passada um pacote de ajustes para equilibrar as contas, só que depende agora da Câmara Legislativa. O Suzano cobre a Câmara Legislativa. Como é que está a expectativa lá? Qual a receptividade que você acha que os deputados vão ter em relação a esse pacote? A própria base ela está receosa em aprovar esse pacote. Tanto que a oposição apresentou 15 medidas ao governador que poderiam gerar 8 bilhões. Além disso, Cecília, tem a questão da diminuição das secretarias. Isso pode fazer uma movimentação política importante na Câmara Legislativa. O outro ponto é a greve, a greve geral que deve acontecer na próxima quinta-feira. O governo trabalha ainda junto aos sindicatos e aos deputados a tentativa de evitar que essa greve se conclua na quinta-feira.
Semana agitadíssima, né, Suzano? Então você acompanha aqui e vai ver, saber o que se passa na cidade de Brasília. Muito obrigada, bom trabalho para você e a equipe inteira. E agora a gente vai saber nas redes como é que vai ser a nossa cobertura do momento final do Festival de Brasília. Nós viemos cobrindo todos os dias esse festival de cinema e amanhã é a finalíssima, né, Aline? Como é que nós vamos acompanhar isso pelas redes? Olha, pelas redes sociais vocês vão poder acompanhar nesta semana esse encerramento todo ao vivo, em tempo real, de tudo que está acontecendo no Festival de Cinema de Brasília. Então vai dar para saber em primeira mão o vencedor, né? Em primeiríssima mão, pelas redes sociais, pela hashtag Fato ao Vivo, você vai ficar sabendo quem será o grande vencedor. Aline, muito obrigada, bom trabalho aí essa semana e amanhã, isso é terça-feira, é amanhã, hein, gente? Nós vamos estar acompanhando e torcendo. Então você já entendeu, né? Seja bem informado, seja Fato Online.